convido, então, para comporem a nossa mesa, para a gente fazer esse bate-bola. Vai ser um bate-bola mais rápido, porque a gente acabou se alongando um pouco no tempo, mas o Marcos Ferrari, presidente da Conex, peço, por gentileza, que venha ao palco. Rodrigo Schuch, presidente da ANEEL, associação, peço que se junte a nós. Professor Murilo, aqui representando a Universidade de Brasília, o SECOM também aqui conosco. Por gentileza, se junte, o Baigorre já está aqui no palco. Vamos lá. Acho que, como o próprio Baigorre colocou, né, essa agenda que o ministro trouxe e aqui a Anatel tem, ela representa uma parte dos problemas. Eu acho que, né, eles são mais extensos, tem muito mais coisa. Quando a gente começa a pensar, a gente fala assim, não vai dar tempo, não vai dar para resolver tudo, mas a gente resolve. Eu queria, então, para a gente começar essa conversa, Ferrari e Schuch, que vocês pontuassem, do ponto de vista das operadoras de telecomunicações, como é que vocês veem essa agenda e se isso está em linha com aquilo que vocês estão esperando para o desenvolvimento da agenda política e regulatória para o ano. Começando contigo, Ferrari. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Esse foi o meu primeiro evento que participei, em 2020, antes da pandemia. E uma honra voltar aqui novamente para falar com essa mesa ilustre e também falar aqui com a plateia. Cumprimentar o presidente Baigorre, o presidente Schuch, o Murilo, que muito me ensina um pouco sobre telecomunicações. E o ministro se ausentou, mas eu queria também estender os meus cumprimentos a toda a equipe dele que permaneceu aqui na plateia, e também parabenizá-lo, né, em um mês e pouquinho, já ter tanto domínio sobre o tema de telecomunicações. De fato, teremos desafios pela frente, e eu queria começar da seguinte maneira, né? Provavelmente aqui, nessa plateia, ninguém discorda que o setor de telecomunicações talvez seja o setor mais importante do futuro do desenvolvimento econômico, tecnológico e social do mundo, aqui especificamente do Brasil. Nós estamos falando de um setor que ele é transversal, que ele atinge o agronegócio, a indústria, o serviço, a telemedicina, a educação. Então, nessa sala, certamente ninguém vai discordar disso. O ponto é, como que a gente faz com que todos nós aqui consigamos colocar no discurso das autoridades que comandam o país, que esse setor precisa de ter uma atenção especial, para que não possamos perder o bonde da história. Resgatando um pouquinho da nosso desenvolvimento industrial e tecnológico, todos sabem que nós começamos com uma industrialização tardia dos anos 50. Posteriormente, nos anos 70, houve um processo de industrialização forçada, ali no governo do presidente Geisel. Naquele momento, já despontava no mundo todo a tecnologia da informação e comunicação como o novo paradigma tecnológico. E nós ainda estávamos completando o ciclo industrial anterior. Hoje, nós estamos, provavelmente, migrando de uma economia de base industrial para uma economia de base de dados. E, nesse momento, provavelmente, ainda não tivemos o despertar das autoridades de que ou nós mudamos a rota, a trajetória da política econômica e industrial do país, no qual coloque telecomunicações no centro das decisões políticas, ou teremos, mais uma vez, estaremos, mais uma vez, correndo atrás do passado. Nesse aspecto, eu
Todos sabem qual é a nossa pauta, que nós apresentamos aos presidenciáveis e agora apresentamos ao atual governo. Nossa pauta se divide em 3 blocos, vamos chamar assim. Tá? O bloco do ambiente de negócios, o bloco da tributação e o bloco da cidadania digital. E eu vi o que o ministro falou, estamos na mesma linha, estamos na mesma direção. Então, muitas das pautas que foram colocadas aqui, acredito que nós iremos nos dar as mãos para poder avançar nessa pauta, assim como também o que o presidente Baigorre colocou, sem dúvida alguma, iremos trabalhar de maneira conjunta. Na tributação, eu queria destacar 2 aspectos, 3 aspectos. Primeiro, nós fizemos um estudo de correlação entre carga tributária de telecomunicações e renda per capita. E, quando nós plotamos a correlação, verificamos que países que têm carga tributária baixa em telecomunicações são países que, invariavelmente, têm renda per capita mais elevada. E aqueles países que têm uma carga tributária de telecomunicações muito elevada, é o contrário, têm uma baixa renda per capita. Infelizmente, nós estamos nesse segundo grupo, no qual temos uma alta carga tributária e uma baixa renda per capita vis-à-vis aos demais países. Então, ou nós discutimos a carga tributária de telecomunicações de maneira a não ter o viés arrecadatório, ou a gente não conseguirá sair dessa armadilha de tributo que é mais fácil de recolher, não importa qual é a consequência disso. E a consequência disso é menos desenvolvimento e menor renda per capita, o que isso tem todos os seus aspectos sociais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são a existência de fundos setoriais, os quais nós sabemos de maneira histórica não são usados em sua plenitude. Né? O exemplo mais claro é o FUSH. Nós estamos na esperança de que, de fato, possamos usar o FUSH. Estamos nesse caminho, tá? Mas existem o que vale para o FUSH também vale em grau diferente para outros fundos. E o FUSH, quando a gente olha para o passado, se nós tivéssemos usado o FUSH e feito a política pública, provavelmente não teríamos os problemas que nós vemos hoje naquelas comunidades mais afastadas, né, as comunidades indígenas, comunidades nos quais é mais difícil chegar à infraestrutura pelo modelo no qual é adotado. Então, uma revisão dos fundos setoriais é imprescindível para que os fundos sejam fundos setoriais e não fundos arrecadatórios. E acho que esse é um outro ponto importante. Né? E o terceiro ponto da tributação tem a ver com o acesso. Enquanto o nosso celular, que nós estamos usando aqui hoje, tiver uma carga tributária que seja impeditiva da baixa renda conseguir adquirir o equipamento, fica difícil investir no acesso. Então, algo que a gente pode atacar, que vai melhorar o letramento digital, é melhorar a acessibilidade de equipamentos da população de baixa renda para esse tipo de dispositivo. Então, esse é o bloco de tributação. Bloco ambiente de negócios. Né? Sabemos por diversos indicadores, né, do Banco Mundial e outros que são realizados, de que nós temos um ambiente de negócio adverso ao investimento. No nosso caso, nós temos que enfrentar várias questões. Postes. Temos que enfrentar a questão das legislações restritivas dos municípios. Temos que enfrentar desconhecimento sobre a política de infraestrutura e telecomunicações nas diversas localidades do Brasil. Eu diria que todo
esse estoque, que foi citado aqui anteriormente, tem que ser tratado. Mas, mais importante do que isso, é ver o fluxo. O que a gente precisa fazer de novo? Nós estamos na era do 5G. O 5G ele é uma tecnologia voltada, sem dúvida alguma, para a conectividade, que vai ajudar o consumidor, mas vai ajudar principalmente os setores produtivos. E nisso a gente tem que discutir com o MIDIC, discutir com o Ministério da Fazenda, do Planejamento, com o Ministério das Comunicações, de que temos que ter uma política industrial, tecnológica de financiamento para setores que adotem o 5G. Porque aí sim teremos um salto de produtividade tão almejado para que a gente possa ou ficar do lado da Coreia, de países que estão se deslanchando aí no desenvolvimento econômico e social, ou ficar do lado de outros países que não conseguem deslanchar na sua agenda industrial e tecnológica. Então, esse é o bloco de ambientes, do ambiente de negócio. E o bloco da cidadania digital, nós temos um dado da PNAD, do IBGE, no qual 86% da população tem acesso à internet, 14% não tem. Desses 14% que não tem, quase 60% são fatores relacionados à educação. Ou não sabe usar, ou não tem interesse. E aí nós temos que ter uma política de incentivo ao uso da tecnologia, para descobrir a importância que ela leva ao desenvolvimento das pessoas. Seja ter o nosso Lifeline, seja reduzindo a tributação do equipamento para a pessoa de baixa renda, seja reduzindo a tributação para o acesso ao serviço à população de baixa renda. Então, temos que ter aqui um tratamento, um diálogo contínuo entre os setores que aqui estamos representando e o governo. Sem dúvida alguma, e o ministro poderá contar conosco, aqui eu quero que a equipe dele que ficou presente leve a ele, de que nós estaremos do lado do Ministério, para que o Ministério tome a liderança, assuma a liderança da pauta digital do governo, para que o Ministério, de fato, consiga reunir em seu entorno todos os demais ministérios que colocaram nas suas estruturas alguma secretaria, alguma coordenação de política digital, mas quem, de fato, tem que liderar é o ministro Juscelino. Ele que tem a capacidade de coordenar essa política e, o que depender de nós, estaremos do lado dele para apoiar que ele assuma, de fato, a liderança na esplanada. Tá bom? Então, acho que, no início, Samuel, são essas as nossas colocações, e também, né, não menos, talvez, o mesmo grau de importância, o presidente Baigorre esteja consciente que estamos do seu lado para modernizar a regulação. Eu sei que você tem feito um trabalho bastante importante nesse sentido, né, de melhorar a regulação do setor, e conte conosco para isso. Obrigado. Obrigado, Ferrari. Esse ponto que o Ferrari trouxe no último bloco, né, de cidadania digital, a questão principalmente da dispersão que a gente tem aí na formulação das políticas digitais, a gente apontou isso numa matéria da Teletime logo que o governo assumiu. São mais de 12 áreas aí no governo que cuidam dessa agenda. Aumentou um pouquinho mais, porque depois ainda entrou o MDIC no meio da história, então já são 13 áreas. Certamente é tema que a gente vai discutir agora no item da tarde, e é um dos grandes entraves que a gente vai ter para essa agenda digital. Mas vamos ter um painel específico para isso. Chuck, do ponto de vista das pequenas e médias operadoras de telecomunicações, a agenda anunciada pelo ministro, colocada aqui pelo Baigorre, está adequada? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Saúdo aqui os meus colegas aqui, presidente Baigorre, presidente Ferrari, professor Murilo, Samuca,
Obrigado pelo convite. Eu estava ali sentado e pensei, eu acho que já resumiu tudo que eu ia falar, né? Então, eu fiquei muito satisfeito com a agenda, está muito sinérgica aqui com os pontos que a gente traz. Apenas para contextualizar um pouco de quem é a Associação NEL. A Associação NEL é uma entidade que tem 24 anos, né, atuando no mercado de telecomunicações do Brasil, sempre atenta às mudanças tecnológicas, mudanças do setor, do mercado, competição, e também, obviamente, do comportamento do consumidor. Hoje, a associação conta com mais de 200 associados, que juntos representam mais de 14 milhões de residências conectadas e também mais de 550 mil quilômetros de fibra instaladas. Então, isso mostra aqui, eu tentei contextualizar aqui para colocar a importância, né, dos PPPs, né, e principalmente a importância desse modelo, desse conceito criado pela Anatel e que certamente a gente, dentre os pontos que eu vou destacar de importância, a gente quer apoiar, né, a Anatel, o Ministério das Comunicações, né, por esse modelo de êxito. Começo aqui também parabenizando aí a Teletime por unir aí tantos atores importantes do mercado. Então, destaco aqui o Estado, o Ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, Carlos Baigorre, presidente da Anatel, agentes regulados e academia. Eu acho que isso é muito importante para um debate como esse aqui que a gente está tendo, né? E para falar um pouco dos pontos, eu acho que vai ser um pouco repetitivo, né? Haja visto que a gente já teve as falas iniciais, o Ferrari também já comentou, mas acho que é sempre importante reforçar. Eu traria aqui, primeiro, a manutenção do conceito dos PPPs, né? E não só a manutenção, mas a revisão desse conceito, trazendo também a questão da móvel, como citou aqui o presidente Baigorre. A gente tem hoje no Brasil um modelo de sucesso de inclusão digital através dos pequenos prestadores de pequeno porte. Esse modelo de sucesso ele veio através de políticas assimétricas, né, criadas e trabalhadas com o setor, mas principalmente desenvolvidas pela agência, que proporcionaram que empreendedores dos mais distintos lugares pudessem ter acesso e dar acesso, o verdadeiro acesso da inclusão digital. Caminhando para cá, eu estava olhando o relatório da Anatel e estava percebendo aqui o Estado do Ceará, né? O Estado do Ceará, em janeiro de 2020, tinha um pouco mais de 540 mil clientes em fibra. Hoje, o Estado do Ceará tem mais de 1,5 milhão de clientes em fibra, dos quais quase 1,5 milhão de clientes banda larga, dos quais quase 90% são clientes em fibra. Isso mostra como que a política pública pode ser benéfica para a expansão dos serviços, né? Eu destaco aqui também um ponto que, para os PPPs, é de muita relevância, que é o fim da exclusividade na contratação de roaming nas ofertas de referência de produtos do atacado, as ORPAs, e definições de preços justos e competitivos. Termos regras claras na revisão normativa do compartilhamento, aluguel e uso dos postes. Eu não vou ser redundante, mas certamente com precificação justa, que garanta a isonomia competitiva e o acesso à infraestrutura necessária a todos os players do mercado. A garantia de condições tributárias que garantam ao setor a condição para a real promoção da inclusão digital, como a alíquota de ICMS compatível ao serviço essencial. Vemos com muita preocupação a movimentação recente de alguns estados e estamos trabalhando com as entidades para que a gente consiga comprovar, no caso específico aqui de Ceará, uma boa prova disso, que políticas de incentivo fiscais aumentam a arrecadação e não diminuem a arrecadação. Então, é importante que a gente tenha essa manutenção. E, por fim, não menos importante, a garantia das condições previstas no edital de 5G quanto ao uso e compartilhamento de espectro, propiciando acesso às prestadoras competitivas aos insumos necessários para fomentar a competição de serviço móvel pessoal. Não há como fazer o lançamento, principalmente para os novos entrantes, ter um lançamento de 3,5 sem ter acesso ao espectro 700. Então, esse aqui é um conceito que a gente precisa trabalhar e a gente ainda vê alguns entraves nesse modelo. A gente precisa destravar isso aqui para que a gente possa ter um modelo de sucesso na móvel,
tal como a gente teve, né, o sucesso na banda larga fixa. Por fim, eu queria aproveitar um momento aqui para parabenizar a Anatel, na figura do presidente Carlos Baigorre, pela ação recente de combate à pirataria. A pirataria gera prejuízos incalculáveis ao Estado, à sociedade e também ao consumidor. Então, parabenizo aqui. Vejo os colegas também da BTA, fica aqui todo a minha parabenização aí por esse ato, né? E também, desde já, gostaria, antes de encerrar, colocar aqui o nosso apoio total e restrito à autonomia das agências, cujo qual a gente, acho que o presidente Carlos Baigorre falou muito bem do papel, a gente acredita, apoia, a gente vê a necessidade de um órgão para poder fiscalizar, monetizar, enfim, né, criar outras políticas que possam ser benéficas ao mercado, né? Então, a gente deixa aqui também essa mensagem. Não vou me alongar mais, porque eu estou vendo que o tempo ali está corrido, né, e fico à disposição aqui. Obrigado. Obrigado, Chuck. O controlador do tempo aqui agradece a colaboração, mas acho que os pontos estão bem notados. Antes de eu passar para o Murilo, que vai fazer a amarração final e também trazer a perspectiva do SECOM, que está estudando todos esses assuntos, né, como o professor Márcio colocou no começo, o SECOM hoje está liderando 3 estudos relevantes aí com relação a essas questões que a gente está levantando aqui no evento. Eu queria provocar o presidente Baigorre com relação a como arqueologista do setor aqui, como eu já disse, né, arqueólogo do setor, uma mudança de abordagem da Anatel em algumas ações regulatórias que vocês têm tomado nos últimos tempos, emblematicamente essa ação de combate à pirataria, que vocês sacaram um argumento muito bem pensado da preservação da qualidade da rede e da segurança da rede. Uma preocupação nova que a Anatel tem como atribuição legal, mas que não necessariamente se preocupava ou atuava de maneira mais incisiva. Vejo a Vivian Suruagi aqui da FENINFRA, que levanta muito essa bandeira com relação à questão da precarização, na construção das redes de péssima qualidade que estão sendo colocadas no Brasil. Você destacou o senador Heinz aí quase sendo decapitado, né, por um cabo que estava mal colocado, dialoga com a questão dos postes. Eu pergunto se essa tendência da Anatel de começar a encontrar, dentro do arcabouço legal atual, novas alternativas para regular, lembrando que o Supremo também deu, de alguma maneira, um sinal verde para a Anatel regular essa relação entre serviço de valor adicionado e operadores de telecomunicações. Quer dizer, se esses vamos dizer assim, atalhos que a lei permite vão ser mais explorados na agência regulatória para dar um pouco mais de agilidade para vocês, para que as coisas aconteçam, especialmente nessa questão da qualidade da infraestrutura e das redes que estão colocadas no Brasil. Opa, obrigado pela pergunta, Samuca, mas antes eu queria consertar rapidamente, sei que o tempo está apertado, uns erros que eu cometi. Primeiro erro de não ter saudado o pessoal da Anatel, especialmente os que me antecederam no conselho diretor, o conselheiro Perrone, presidente Juarez Quadros, conselheiro Aníbal e o conselheiro Igor de Freitas, me desculpem por não tê-los mencionado, e também todos os servidores da Anatel que estão acompanhando. E também não ter saudado a Universidade de Brasília, porque, afinal de contas, eu sou cria da Universidade de Brasília, não só por ter me formado aqui, mas também porque, desde que eu cheguei no Brasil, em 87, eu moro aqui na Colina, que é a quadra dos professores da UNB, então eu fui efetivamente criado, andando de bicicleta por essa universidade. E é uma grande satisfação estar aqui, porque eu vou parafrasear o professor Murilo, porque se o setor de telecomunicações, o processo de privatização foi feito por empresas privadas, de consultoria, McKinsey e tudo mais, a formação dos quadros técnicos foi feita pela universidade pública. E eu sou muito satisfeito por isso, e certamente todos os servidores da Anatel. Bom, sobre a pergunta, sim, sendo bem direto, sim, a gente vai aproveitar esses espaços de atuação que, historicamente, a Anatel não tinha ocupado, e por uma questão de que a realidade no mercado simplesmente mudou. Então, a gente tem essa situação da pirataria que foi colocada, é um novo caminho que nós vamos desbravar. Ano passado, na questão do telemarketing, também houve uma inovação. Para combater o telemarketing, a gente precisou quebrar alguns paradigmas históricos, né? Então, assim, a Anatel, historicamente, sempre regulamentou de forma muito detalhada, às vezes, na minha opinião, excessiva, os direitos do consumidor.
Mas a lei também traz deveres ao consumidor. E esses deveres nunca foram regulamentados, nunca foram sequer discutidos. E foi com base no inciso 1º do artigo 4º da LGT, que estabelece o dever de uso adequado das redes de telecomunicações por parte dos usuários, que nós, por meio de medidas cautelares, começamos a enquadrar os operadores de telemarketing que estavam causando tanta perturbação no mercado e nas redes. Então, sim, inclusive, no julgamento da cautelar, o conselheiro Manuel Campelo, que foi o relator, propôs e teve apoio unânime do Conselho de que a definição do que é o uso adequado ou não das redes de telecomunicações não pode ser feito por medidas cautelares. Isso não traz segurança jurídica, né? Então, hoje, o que é regular ou não no contexto do telemarketing está definido numa decisão, num despacho cautelar dos superintendentes. Para trazer isso para a normalidade regulatória, foi colocada na nossa agenda regulatória a regulamentação dos direitos, dos deveres do usuário. Então, sim, nós vamos aproveitar, vamos explorar essas oportunidades. E, antes de devolver a palavra, cometeu o segundo erro, a segunda derivada do erro, que não foi saudar o meu colega, conselheiro Arthur Coimbra. Era isso, Samuca. Mas, você, pelo menos, você foi coerente. Você foi saudando pela ordem histórica aqui, começando o Perrone, depois o Dr. Quadros, Igor, e aí agora... aliás, o Igor deveria ter vindo antes aqui, mas, enfim. Né? E aí o Arthur aqui, o mais recente. Professor Murilo, eu pediria, então, para que você trouxesse a visão da academia com relação a tudo isso que está acontecendo, e aí, já encerrando o nosso debate, fazendo esse fechamento. Obrigado, Samuca. Missão difícil, né? Ser breve e, ao mesmo tempo, ser longo. Enfim, a deferência de amarração. A ideia de amarração é uma ideia de uma visão mais longa do processo, coisa que eu não vou fazer, certo? Porque a gente tem que cumprir o horário. Né? Eu só vou fazer uma remissão. Eu acho que devo ter feito isso em algum outro seminário, anos atrás. Por que o seminário chama políticas de tele, e o tele está meio sumido ali, assim, comunicações. Porque quando nós começamos a discutir a possibilidade de fazer essa parceria Teletime e o UNB, né, na primeira minuta que fizemos para entregar a Teletime ao Samuca, especialmente, o tele veio entre parênteses, porque o desejo nosso na academia é que já fosse seminário de comunicações, políticas de comunicações. Por quê? Isso foi em 99, 2000. Né? Eu, pessoalmente, vinha com um grupo de colegas da sociedade civil, da academia, com grupos de empresas, de uma experiência muito rica que foi da Lei de TV a cabo. Eu não vou falar extensivamente sobre a Lei de TV a cabo, a Lei 8977, 95. Mas aquela lei foi uma lei de cabo e não de TV. Era uma lei que ela inaugurou a regulamentação da TV no Brasil, mas ela foi, né, Paulo? Ela foi a lei de cabo e lei de TV. Ela foi fundamentalmente conduzida pela Telebrás, na época, ainda estatal, ferrenha. O Juarez Quadros está aqui, né? Ferrenhamente defensor do seu monopólio, dizendo nós temos que ser os donos da rede, porque o monopólio, enfim. Mas a questão era essa, foi uma lei muito mais voltada para um anúncio tecnológico que se pronunciava, que era a banda larga. Certo? Eu, pessoalmente, em 94, fui para a Engenharia Elétrica da Unicamp, fazer um período de um pós-doutoramento lá. Por quê? Porque eu queria compreender um projeto conduzido pelo professor Regis Carabucci, um ícone das telecomunicações brasileiras, que era o presidente da SBT na época, Sociedade Brasileira de Telecomunicações, que era o projeto Multicom, que era uma rede de banda larga, unindo Unicamp e USP, certo? Para fazer telemedicina, teleengenharia, com patrocínio da Nortel, certo? Então, a gente queria entender aquele mundo, então eu achava que o seminário tinha que nascer sob essa égide. Nós tínhamos que olhar para esse futuro. Certo? Mas, infelizmente, essa agenda setorial convergente, como a gente dizia na época, ela foi se retardando, por circunstâncias. Curioso que a Lei TV a cabo ela foi a primeira lei sancionada pelo Fernando Henrique, porque ele tinha acabado de tomar posse, ela foi entregue ao Executivo, porque ela foi toda discutida no Congresso com a sociedade. Foi uma experiência extremamente interessante. Ele a sancionou, e foi ele que, ao fazer para das telecomunicações a prioridade do seu governo, deu início a um processo que deixou um pouco a continuidade da Lei de TV a cabo à parte, que processo quando nasceu a LGT e nasceu a Anatel. Certo? E aí começou um processo de divergência. Certo? Eu só vou
observar isso agora, porque aquilo que a gente esperava que fosse uma convergência acelerada começou a divergir. E divergiu por quê? E aí eu vou me remeter à primeira pauta que o ministro Juscelino trouxe aqui, para a minha alegria pessoal, uma nova lei que substitua a 4.117. Certo? Esse foi um primeiro grande embaraço para que esse setor realmente começasse a se pensar organicamente, convergentemente, porque havia uma resistência atávica do setor econômico da radiodifusão de renovar a 4.117, tanto que o artigo 21, quando ele foi modificado para permitir a mudança do sistema Telebrás, ele separou a radiodifusão de telecomunicações para o quê? Para que a radiodifusão não se visse submetida à alçada regulatória da Anatel. Certo? Isso está claramente escrito no relatório que nós entregamos ao Ministério das Comunicações 2 meses atrás, com uma pré-proposta de uma lei para a radiodifusão que o ministro Juscelino, para minha alegria, mencionou hoje, que vai ser levada adiante pelo governo. Enfim. Então, essa breve remissão, tá? Eu tinha outras coisas para... Né? Mas, enfim, não vou fazer isso, para dizer que, de fato, eu acho que o Baigorre utilizou a expressão, quer dizer, finalmente, a inflexão ela chegou, não tem mais para onde correr, certo? Né? Eu sei, a pauta setorial estrita das telecomunicações, que é fundamental, ela vai continuar sendo seguida, mas as iniciativas estão aí. E aí eu termino, né? Igual a universidade pública tem né? ela realmente, para qualquer sociedade, ela é importante, entende? Nós que começamos lá atrás com a formação dos quadros da Anatel, em 99 e 2000, começamos esse seminário de política de comunicações, telecomunicações. Certo? Estamos hoje numa posição extremamente de grande orgulho para nós, porque nós estamos trabalhando com o Ministério das Comunicações na revisão do SEAC como pesquisa. É pesquisa. O que vai ser feito aí é problema dos reguladores, é problema do Congresso, enfim, né, como pesquisa. Estamos trabalhando na remodelação do SEAC. Já entregamos a primeira etapa do projeto da radiodifusão, que o ministro Juscelino hoje, isso eu fiquei extremamente feliz, porque já está anunciado, e amanhã, aliás, tem reunião no Ministério com o Wilson Velhas, que eu não vi aqui ainda, mas, enfim, às 11, eu e o Wilson, né, sexta-feira, né, para discutir o projeto, e Baigorre. Aí vem a cereja no bolo, no sentido de que o projeto que estamos começando com a Anatel, e ontem eu estive com o professor Márcio à tarde, com o Juliano, com o Marcelo, né, enfim, programando. Eu vou fazer um anúncio, Márcio, eu não pedi sua permissão, mas, enfim, discutindo a primeira oficina, por quê? Porque o projeto que temos com a Anatel, de desafios regulatórios do ecossistema digital, começa com 5 oficinas. A primeira, fechamos uma data, o Márcio me passou aqui há pouco, eu não vi direito ainda, né? Enfim, tem uma agenda com o João Brandt, secretário de Políticas Digitais, fechando com o Max, enfim. Tá? Vai ter uma primeira oficina em abril, tá? Depois são 2 ou 3, março. A primeira em março, 2 em abril, mais 2 adiante, um seminário em começo de maio. Tá? Para fazer desse projeto um projeto que ele é uma espécie de síntese, e aí eu posso dizer hoje com grande alegria, graças ao reconhecimento e ao interesse que a Anatel teve de ela tomar essa iniciativa para uma contribuição para o Ministério, para a sociedade, para o Congresso Nacional, de pensar esses desafios regulatórios do ecossistema digital. Então, as oficinas serão restritas, porque serão 5 grandes brainstormings para tentar entender essa complexidade do chamado ecossistema digital. Tá? O seminário será um seminário público aberto na UNB, aqui na UNB, já no auditório da Faculdade de Direito, reservado para isso, enfim. Então, essa é a síntese que eu posso fazer, Samuca, com uma remissão antiga, né, mas, finalmente, a inflexão veio e não tem mais para onde ir, certo? O seminário, para do ano que vem, se eu puder ser ouvido sobre isso, e se estiver por aqui ainda, certo? É o seminário de políticas de comunicação, no sentido que o próprio Ministério assinala. Ele é o Ministério das Comunicações, certo? É isso. Obrigado. Sem querer problematizar, mas já problematizando, aí a gente vai ter que começar a considerar internet e comunicações, e aí já começa a dar discussão, mas faz... Perdão, já estava incluído. O pacote das comunicações naquela época já previa banda larga, já previa o prenúncio da internet, certo? Eu lembro que, enfim,
velho pode contar essa história. Eu lembro que lá na Unicamp, em 94, eu estava na frente de um terminal e tinha um M, e o negócio rodando assim. Quer dizer, eu fui usuário do Mosaic sem saber. Que no ano seguinte era o Netscape, e aí veio. O resto, tudo, todo mundo sabe a história, entende? A história se conta. Meus caros, eu gostaria, a gente já está com o tempo estourado, o presidente Baigorre tem também uma agenda que ele precisa sair daqui urgente, então eu queria agradecer, Ferrari, queria agradecer, Schuch, a participação de vocês aqui, pontuando essa agenda urgente, vamos dizer assim, né? A gente tem agenda importante, de longo prazo, que está sendo discutida pela universidade, e essa agenda mais imediata, que se pontua e dialoga aí com o que o governo e a Anatel pretendem fazer esse ano. Professor Murilo, também agradeço. Presidente Baigorre, agradeço a participação. Convido a todos agora para um breve intervalo. A gente retoma às 11h10 para o próximo painel, em que a gente vai falar especificamente de telecomunicações. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para os nossos padecentes.